Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Laiane Araújo e na aula de hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é o uso dos porquês. Mas como assim, professora? Existe mais de um porquê? Existe sim, na verdade são 4 porquês. Temos 4 porquês, ó. O porquê junto e sem acento, o porquê junto e com acento, o porquê separado e sem acento e o porquê separado e com acento. Então, ao total, são 4 porquês. Dessa forma, em cada momento, em cada situação, nós vamos utilizar um porquê diferente de acordo com as regras da gramática, tá certo? Olha só, você sabia que há 4 porquês? Estão vendo? Porquê separado, sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto, sem acento, e porquê junto e com acento. 4 porquês na língua portuguesa. Mas isso é motivo de pânico, de preocupação? Não, porque você pode estudar, você pode aprender muito bem, de maneira muito fácil, o uso desses porquês. E na nossa aula de hoje nós vamos esclarecer e estudar juntos esse tema tão importante, porque nós utilizamos os porquês em nosso dia a dia em muitas situações. Dessa forma é muito importante que saibamos utilizar eles de maneira correta, tá certo? Ó, o personagem Armandinho, ele também tem dúvidas quanto ao uso dos porquês. Como será que se usa esses porquês? Ele pergunta a um homem: por que é separado? Por que não é junto? O homem responde. Aí ele pergunta novamente: mas por quê? Daí o homem responde: o porquê eu não sei. Vocês observem que nessa tirinha, né, que é esse gênero em quadrinhos, só que com poucos quadrinhos, diferente da história em quadrinhos. Nós temos 2 personagens, um que não mostra o rosto e o personagem Armandinho. E temos aí 4 falas, e em todas as 4 falas eles usam porquês. E cada porquê é um porquê diferente, como vocês podem ver. O primeiro porquê é o porquê separado e sem acento. O segundo porquê, que é esse aqui, é o porquê junto e sem acento. O terceiro porquê, o porquê separado e com acento. E o quarto porquê, o porquê junto e com acento. Então, gente, as regrinhas são bem fáceis, tá bom? Olhem só. O primeiro porquê, quando ele for separado e sem o acento, nós vamos utilizar no início de perguntas. Então, toda vez quando formos iniciar uma pergunta, nós vamos usar o porquê separado e sem acento, tá bom? Início de pergunta separado sem acento, como a Armandinho falou aí, ó, porquê é separado. Então, temos o porquê separado porque está no início de uma pergunta. Já o segundo, ó, o porquê junto e sem acento, é quando nós vamos responder, por exemplo, quando eu faço alguma pergunta em alguma questão, por que você gostou da tirinha? Aí você vai responder assim, porque é muito legal, é muito interessante, porque trata de um tema bem atual. Então, esse porquê aí vai ser o porquê junto e sem acento. Sempre quando formos dar uma resposta, no início de respostas, vamos utilizar o porquê separado e sem, o porquê junto e sem acento. Já o terceiro porquê, que é o porquê separado e com acento, vai ser usado no final de frases, tá bom? Fim de frases. No fim de perguntas. Vocês estão vendo aqui, ó, quando Armandinho pergunta, mas por quê? O porquê está no final, então ele é separado e com acento. Já o último porquê aqui, ó, o porquê eu não sei. Esse o porquê, quando vem com esse o antes, que esse o é um artigo, nós vamos ter o valor de um motivo ou a razão. Então, ele vai exercer o papel de substantivo. Então, toda vez que a gente tiver porquê e pudermos substituir por exemplo, o motivo eu não sei, a razão eu não sei, vai ser o porquê junto e com acento, tá certo? Então, só para resumir nossa aula de hoje.
Por que separado e sem acento? Início de perguntas. Por que junto e sem acento? Para respostas. Por que junto e com acento? Tem sentido de o motivo e a razão. E tem valor de substantivo. E o porquê separado e com acento, ele é usado no final de perguntas. Tá certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje, nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que eu vou fazer o possível para que vocês possam compreender melhor o assunto, tá bom? Então é isso. Tchauzinho para vocês. Se cuidem.